Tartarugas Café apresenta da série Escritos Antigos, escrito pelo Senhor General Luiz Napoleão Teixeira. O mito da selva. Apresentação do mito. Havia uma selva onde o sol não entrava. Tudo era de um belo verde, mas que não era tão visto. Árvores grandes, mas não formando um ambiente denso. O vento pouco batia, mas fazia um frio por conta da escuridão constante. 3 homens nela habitavam: Andy, Marco e Hélio. Andy era o mais novo de todos. Era muito habilidoso com armas, sendo o responsável pela caça. Marco era o cozinheiro da turma, fazendo uma comida perfeita. Hélio era o mais velho e mais habilidoso de todos, sendo responsável tanto pela pesca quanto pela caça ou pela cozinha. Fazia de tudo um pouco. Viviam na selva desde a infância, vendo o lugar como o seu único mundo. Hoje eles estavam fazendo um banquete digno em uma fogueira. Os deuses virão nos visitar hoje. Andy mexia o caldeirão, que continha uma mistura de sabores. Vamos preparar o melhor banquete de todos os tempos, bradou Marco. Sua voz ecoou e ele vinha trazendo um belo peixe grande. Hélio pegou um arco e uma bolsa de flechas e os enrolou no corpo. Tirou de uma das tendas ali plantadas uma garrafa de água. Vou caçar alguma coisa, disse dando as costas. Se não voltar a tempo, deixem algo que me sirva de comer. Não vai receber os deuses, irmão? Perguntou Andy. Não faz muita diferença para mim. Botou em seu bolso uma pederneira. Só vou caçar algo bom para comermos. Boa caçada, irmão, Marco desejou. E ele foi embora. Hélio se escondeu de trás de uma árvore e observou um cervo parado, comendo capim. Preparou arco e flecha, apontou e atirou, mas errou feio. Isso assustou tal animal, que saiu correndo. Hélio pegou uma faca e, tendo a vantagem da mobilidade no ambiente, correu atrás de sua presa para matá-la.
O cervo, veloz como era para tal lugar, foi batendo em cada árvore que encontrava em seu caminho, quase sendo esfaqueado várias vezes. De repente, parou diante de uma grande muralha de tijolos. Ficou encurralado. Hélio segurou firme sua faca e olhou nos olhos do animal. Tensão. Um homem e um cervo, cara a cara para lutar entre si até a morte ou mais. Hélio preparou sua arma e atacou, mas acertou a muralha. O cervo fugiu e entrou em um rombo no muro. Hélio o perseguiu e entrou no buraco, mas algo o deixou surpreso. Além da muralha, uma luz intensa ofuscou seus olhos e o fez recuar para a escuridão. Porém, sua curiosidade era maior, fazendo-o caminhar até o brilho. A surpresa o tomou. Luz, muita luz. Um calor intenso tomava seu corpo como um raio caindo do céu, lançando ao chão gotas de água que por seu corpo desciam e evaporavam no terreno novo. Areia. Era uma areia que ele jamais tinha visto. Onde morava, tinha areia em poucos lugares, como dentro da muralha, só que mais perto dela. Tinha sorte de estar usando botas, pois tal coisa era extremamente quente. Tudo ali era areia. Ele via planícies e colinas feitas da mais pura areia que já viu em sua vida. No céu, uma esfera amarela iluminava o ambiente e transmitia sua intensa glória a ele. Tal luz ofuscante quase cegou os olhos de Hélio. A mesma esfera transmitia um terrível calor. Ele acabou puxando sua garrafa de água e pôs-se a beber. Refrescante. Ele olhou ao redor e viu sua presa correndo ao longe. O vento balançou suas roupas, suas barbas e seus longos cabelos brancos e também levou a areia a se mover, formando nuvens de poeira. O cervo não estava mais à vista. Hélio não estava nem aí. Sentiu um profundo choque de realidade. Sua vida toda achou que a selva era o único mundo existente, criado pelos deuses que sempre os visitavam. Agora, descobriu que a selva não era o único mundo que poderia viver, mas havia muito mais a explorar, a conhecer. Hélio sempre teve curiosidade sobre o que tinha fora dessas muralhas, mas temia que seus irmãos olhassem como louco, ou que os deuses mostrassem retaliação. Os deuses. Aquelas 3 figuras que estavam com seus irmãos provavelmente eram uma farsa. Eram gente como eles. Tinha que pará-los ali mesmo. Os 3 homens caminhavam com seus cavalos. A escuridão da selva cobria seus rostos. Será que Hélio achou o buraco que deixamos na muralha? Questionou-o de voz mais suave. Talvez, disse o outro. Não importa, disse o líder. Vamos ver no que vai dar. Em determinado ponto, fizeram uma curva. Após uma boa caminhada, eles acharam o grande portão da muralha. O fim do rio. Hélio chegou correndo em casa. Onde está a caça? Receberam os irmãos. Fugiu. Olhou ao redor e viu uma fogueira queimando a lenha. Onde estão os deuses? Foram embora, respondeu Mar. Em seguida pegou uma panela. Deixamos algo para Esses deuses são uma farsa. Ele interrompeu de tal forma que apenas sua fala causou uma enorme surpresa. Do que está falando, irmão? Por acaso está louco? Não! Hélio gritou aos 4 ventos. Em seguida, se acalmou. Quando tentei caçar o cervo, ele fugiu por um rombo na muralha. E daí? Os deuses irão consertar, não é? Andy soltou muito mais uma afirmação do que uma pergunta. Será que irão? O questionamento de Hélio levantou o medo dos irmãos. Por um minuto, o silêncio reinou sobre aquele lugar. A tensão entre os irmãos se instalou e os fez se encararem com olhares jamais trocados. Andy e Marco tinham medo. Hélio olhava com um profundo desespero,
dizendo: por favor, irmãos, não sejam ignorantes e abram os olhos para a realidade, pois queria salvar os irmãos daquele mundo abstrato em que viviam e os trazer ao novo mundo. Nenhum deles falou por um minuto. Nenhum animal se atreveu a dar um passo sequer. De repente, Hélio se enfiou na sua tenda e procurou algo. Achou uma grande marreta, fornecida por seus deuses. Em seguida, puxou uma espada embainhada, de cabo negro e redondo, para ser usado com as duas mãos. Vocês tinham que ver, falou ele, entusiasmado. Existia uma grande luz, mais quente que fogueira, que iluminava o ambiente. Prendeu uma corda amarrada na bainha da espada em seu corpo, guardando-a nas costas. Tinha muita areia e ela era quente. Só existia areia. Vi planícies e colinas, só de areia. Não entendo. O vento levantou a areia e fez uma tempestade tão grande que cobriu o cervo. Levantou a marreta e a apoiou em seu ombro. Por que se impressionou tanto com um lugar só de areia? Perguntou. Pelo fato de ser um mundo completamente novo, afirmou. Sempre acreditei que esta selva era o nosso único mundo, mas eu estava errado. Existia muito lá fora, muito a ser explorado. Tal acontecimento havia despertado um profundo instinto de aventura no velho. Um desconhecido que não causava medo, mas a vontade de desbravar. Estava preso e agora sabia disso, mas iria se libertar, queiram ou não queiram. Para onde foram eles? Perguntou. Oeste, respondeu Mar. Mas não vá, volto logo para libertá-los. Por fim, Hélio destruiria os responsáveis por tirarem sua liberdade e a de seus irmãos. Mas teria de achá-los. Andou e seguiu a oeste, para achar os deuses. Foi parar em um rio, um lugar onde tinham 3 canoas. Subiu em uma delas e deixou a corrente o levar. A viagem de Hélio foi rápida e perigosa. Ele só conseguiu parar após bater na muralha, que tampava a visão para o fim do rio. Saiu da canoa e a pôs em terra firme. Tirou de dentro dela sua marreta. Não achou os deuses, mas achou sua cela. Com a marreta, Hélio bateu na muralha até destruir pequena parte que dava passagem para a luz. Ele foi adiante e viu algo que nunca havia nem imaginado que existia. Neste lugar também havia muita areia, mas não só. Ao longe, um mundo gigantesco de água o esperava. Ao lado, viu seu rio se ligar com tal mundo. Era a visão de 2 mundos distintos se conhecendo. Ventava forte, muito mais que no outro mundo que visitou antes. De repente, seus pés, que já estavam descalços, começaram a doer. Era areia quente. Correu para a água e então se refrescou. Molhou os pés e sentiu um grande alívio. Mergulhou, abriu os olhos debaixo d'água e sentiu ardência. Provou um pouco e sentiu o gosto salgado. Tinha uma grande rocha ali perto, então caminhou até seu topo e viu o mar. Uma visão de uma água tão azul quanto o céu, e admirou, pois só vira águas escuras durante toda a sua vida. Depois, pegou uma bela concha. Tinha que trazer seus irmãos ali, pois era um belíssimo lugar. Eles tinham que se ver livres da escuridão da selva. A terrível decisão dos irmãos. Hélio voltou correndo. Parou cansado na frente de seus irmãos, preocupados. Vocês tinham que ver o que eu vi. Ele estava atônito. O que foi? Questionou Mar. Era um lindo paraíso. Tinha muita areia e um mundo de água que arde nos olhos e é salgada. Ela é da cor azul, não o negro que temos na água de nosso rio. Aliás, nosso rio que passa pela muralha se liga com tal água salgada. Você enlouqueceu, irmão? Andy estava muito preocupado. Será que a caçada de mais cedo causou isso? Não, Andy, não enlouqueci, disse em um tom de voz comum. Em seguida, mudou totalmente o seu tom para uma grande animação. Subi em uma bela rocha enorme e tive uma linda visão das águas salgadas.
trouxe um artefato deixado pelo lugar. Hélio mostrou a concha que capturou. Andy e Marco ficaram amedrontados e achavam que isso era só uma invenção de uma mente louca. Mesmo assim, guardaram tal objeto. E por fim, o tempo passou e eles foram dormir. Mas Hélio foi o primeiro a fazê-lo. Andy e Marco aproveitaram que seu irmão mais velho dormia e conversava. Ele está seguindo um caminho terrível, comentou Andy, preocupado com o destino de seu irmão. Eu sei, concordou Marco. Sua mente está se tornando uma ameaça. O que devemos fazer? Marco pegou uma navalha escondida no bolso e a mostrou. Devemos pará-lo outra hora. Atrás dos portões. Hélio acordou antes de todos naquele dia. Saiu às pressas, com marreta e espada, fora alguns suprimentos. Queria ver se havia mais algum mundo que não fora desbravado por ele. Seu destino? Os portões. Demorou bastante até achá-lo, mas mesmo cansado, abriu o grande portão a marretadas e deu de cara com a grande luz, com a qual já estava familiarizado. E foi aí que saiu e viu. Era uma selva igual à sua, porém as árvores eram bem menores e muitíssimo mais distantes. O vento que batia era de intensidade baixa, mas dava para fazer a grama dançar. Aliás, o capim não era verde, mas dourado. Hélio subiu em uma das árvores e olhou. No horizonte, um belo monte, muito alto mesmo. Manadas de animais negros que tinham chifres e se pareciam muito com bois apareciam aos montes. Ele ficou ali até a noite, contemplando a natureza e o novo mundo. Assassinato. Hélio estava voltando para casa quando encontrou seus irmãos no caminho. Andy estava com a navalha na mão, mas não à vista. Irmãos, eu vi algo. Andy o interrompeu, dando uma tremenda facada em seu estômago. De surpresa, Hélio questionava: o que os levou a fazer tal coisa? Sua voz era esforçada. Você foi longe demais, falou Andy. Você virou uma ameaça, irmão. Se os deuses vissem tal invenção, zombariam, e isso causaria sua ira. E então os enfrentaria. Não só você, mas nós morreríamos. Não pode ser. Como isso aconteceu? Era tudo o que se passou na mente de Hélio antes de apagar e morrer. Final. Os deuses agora guiavam Andy e Marco pelo rio. Ao chegarem no fim, encontraram um grande rombo na muralha. Deram de cara com tudo aquilo que Hélio descrevera antes, tanto que trouxeram um artefato. Um choque terrível de realidade os tomou. A alegoria da caverna de Platão contava que 3 homens foram presos desde a infância em uma caverna. Tal lugar era seu único mundo, e as sombras que viam na parede por conta da fogueira eram para eles deuses. Porém, certo dia, um deles foi libertado. Teve um grande choque de realidade. No começo, a luz forte o ofuscou, fazendo-o querer voltar, mas sua curiosidade era maior. Ele viu tudo o que realmente havia em existência. Era como se descobrisse um mundo novo. Sua intenção era voltar para a caverna para contar aos seus irmãos, que o considerariam como louco ou até mesmo o assassinariam. Criei o mito da selva para representar o conto de maneira criativa e para entreter a meus leitores. No fim desse conto, é possível mostrar os 2 irmãos sendo guiados por seus deuses para a realidade. Ele fala sobre como nós, nos dias de hoje, vivemos sempre na própria selva e achamos que isso é a única coisa que existe. Quando vem alguém e mostra o contrário, será um louco ou um cadáver. Olá amigos da Tartarugas TV. Eu estou passando aqui em mais um final de vídeo para cumprimentá-los, tá?
eu resolvi trazer este conto. Por que eu criei o mito da selva? É o seguinte, era um trabalho de sociologia do terceiro ano do ensino médio, então eu resolvi inovar. A gente tinha que falar sobre, por exemplo, o mito da caverna. Então eu fui lá e criei a minha própria parte do mito da selva de forma criativa, para entreter, principalmente também para entreter os leitores do Spirit, né, do Spirit Fanfics e histórias originais, tá? E talvez possa pintar um remake, porque a história é interessante, pode pintar uma série aí com o remake dessa história, tá? Porque na vez que eu escrevi, olhando com os meus olhos de hoje, eu achei que foi muito pouco detalhado e teve muito pouca vida, né? Então, talvez um futuro remake, eu não vou garantir para vocês que eu vou fazê-lo, mas pode ser que eu faça, tá? Talvez no futuro remake eu vou considerar aqui que eu deva melhorar bastante nesse conto. E você, gostou? Se gostou, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Adeus.